Abra aí, irmãos, em Salmos 37, verso 5. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Salmos 37, verso 5. Todos acharam? Diz assim, somente o verso 5. Diz assim: entrega o teu caminho, confia nele, e ele, o mais ele fará. É assim que está dizendo aí? Isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Pai bendito e amado, nós te damos graças, Senhor, porque a tua presença é real neste lugar. Nós não servimos a um Deus morto, o Senhor está vivo e está aqui falando aos nossos corações. Podemos sentir a tua presença e já ouvir a tua voz nessa noite. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pela minha vida, minha família, que estamos aqui cultuando ao Senhor e adorando ao Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da tua palavra, que estará exposta nesse momento, que será exposta nesse momento. Eu te peço, Pai, como sempre faço, usa a minha vida, Pai. Que eu não fale de mim mesmo, mas fale aquilo que o Senhor já tem no teu coração para o coração dos teus filhos, da tua igreja, das tuas ovelhas que estão aqui, e eu me incluo também nesse momento. Quero mais ouvir da tua voz, ouvir da tua palavra, conhecer mais da tua palavra, Senhor, através da ministração que faremos hoje aqui. No nome de Jesus. No nome de Jesus, que o teu Espírito conduza em todo o tempo a nossa vida. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos em tudo, no nome de Jesus. Você pode sentar. Teremos nessa noite, gostaria de falar um pouco sobre um tema que não é, eu reconheço isso, que não é fácil para nós cristãos. Aliás, não só para os cristãos, mas o homem como ser humano, todo mundo. Nós sentimos essa dificuldade de entregar, principalmente nós cristãos, e eu vou focar exatamente nesse sentido bíblico de entregar. Nós, como seres humanos, nós temos algo intrínseco na nossa vida como ser humano, que é uma dificuldade de entregar e descansar. Eu estou falando com um cristão. Sempre nós queremos ter o controle da situação, sim ou não? A gente tira em casa mesmo. Quem é que gosta de ficar com o controle? Todo mundo, né? Se brincar é uma briga. Não, o controle é meu. Eu aqui, eu passo, né? Determino aqui aonde é que eu vou assistir, a televisão, o canal. Mesma coisa, queridos, é no relacionamento com o Senhor. Existe uma dificuldade. Nós cremos, nós sabemos que Ele é, nós lemos agora que precisamos confiar no Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará, o mais Ele fará. A gente sabe de tudo isso, mas na hora de a gente entregar verdadeiramente a nossa vida, o que temos, as nossas preocupações, as nossas incertezas, aquilo que nos preocupa, que nos traz inquietude, inquietação. A gente diz que entrega, mas, sabe, deixa eu ficar com um pedacinho aqui para eu saber a direção. Eu quero saber, é um desejo do ser humano em querer saber o que vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não deve ser assim no nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós declaramos todos os dias. Seja o que for, precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é que sabe o melhor para nós, sim ou não?
Muitas vezes nós achamos que o melhor é determinada situação ser resolvida assim, como nós pensamos que é, ou que deveria ser. Mas nós não conhecemos nada, irmãos, presta atenção. Muitas vezes a gente pensa que conhece. E mais ainda, preste atenção nisso, muitas vezes a gente diz assim, mas é lógico que é isso que Deus quer. E é assim agora, Deus trabalha com lógica, irmãos? Não, né, irmão? Me ajuda aí. Deus não trabalha com lógica, não. Sim ou não? Isso, trabalha não. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Apenas cremos e entregamos tudo nas mãos dele. E somente aguardamos o que ele vai fazer, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sei que muitas vezes, realmente, é difícil, eu reconheço isso. Porque eu já passei por situações que eu queria determinar a minha vida. E o pior é que quando você acha que está determinando da melhor forma a sua vida, você nem pensa que pessoas que estão ao seu lado podem sofrer consequências desta irresponsabilidade de você querer definir a sua vida sem ouvir a voz do Mestre, sem ouvir a voz daquele que você declara como sendo Senhor da sua vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Gostaria de começar definindo algumas coisas que parecem ser bem semelhantes, e são. Mas existem algumas diferenças, pequenas diferenças, como por exemplo, rendição. O que seria rendição? A rendição bíblica é a disposição, presta atenção, a disposição de renunciar ao controle próprio e entregar-se completamente a Deus. É reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e que a sua vontade é perfeita e boa. Rendição é um ato de confiança e submissão, onde o indivíduo se coloca nas mãos de Deus e permite que Ele guie a sua vida. Isso é rendição. Eu me rendo à vontade do Senhor. E é assim mesmo, né? Render. Eu me rendo. Eu reconheço que o Senhor é o que tem o melhor para mim. Eu reconheço que eu não sou nada sem o Senhor. Eu reconheço que o Senhor é soberano e está no controle da minha vida, e sem o Senhor, como diz a palavra, nada eu vou poder fazer. Esse é o conceito de rendição, o conceito de entrega. Veja que tem algo mais profundo aí. O termo hebraico é que é utilizado para a palavra entrega no Salmo 37:5, que é o salmo que nós lemos. Ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Veja que tem duas coisas aqui que nós precisamos fazer: entregar o meu caminho, ou o teu caminho ao Senhor, e confiar. E uma terceira coisa, é Ele que vai fazer. Tudo Ele fará. Isso traz a ideia de você, veja bem, queridos, o que é que diz a definição? A ideia é de soltar algo de ladeira abaixo e deixar ir embora. É com certeza uma cena interessantíssima. Pense naquilo que mais lhe preocupa agora e se imagine com isso em mãos, no topo de uma montanha, de um monte alto, muito alto e inclinado, e você jogando isso de lá de cima para baixo. Esse é o conceito de entrega.
Você não tem condições mais de correr atrás daquilo ali. Você deposita toda a confiança nas mãos do Senhor. Não dá para você acompanhar e saber o que é que vai acontecer, porque aquilo ali foi jogado. Mesma coisa quando nós entregamos a nossa vida, as nossas preocupações nas mãos do Senhor. É Ele que vai fazer, é Ele que vai determinar o futuro, vai determinar o que você vai ter dentro daquelas preocupações que você colocou nas mãos dele. O terceiro termo é confiança. Nós vimos rendição, entrega e agora confiança. Confiar é acreditar, se entregar a algo ou alguém, sem receio. Por isso, quando confiamos nos homens, podemos ter as nossas expectativas frustradas. Isso é real, né, irmãos? Muitas vezes nós esperamos algo dos homens e somos frustrados. Mas quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, de maneira nenhuma Ele nos frustrará. Você crê nisso? Alguns confiam nos bens, outros nas pessoas, mas nós confiamos em Deus e no seu poder. Então, fazendo um resumo dessas três definições, nós vimos que a rendição traz um sentido de renúncia ao seu controle próprio, reconhecendo Deus como soberano e se colocando nas mãos dele, permitindo que ele dirija a sua vida. Vimos também que a entrega tem a ver com o largar algo nas mãos de Deus, de uma forma total, plena. Não querer controlar juntamente com Ele. Crer, acreditar, confiar que está nas melhores mãos que poderia estar. E, por fim, aprendemos que confiando em Deus, as nossas expectativas jamais serão frustradas. E eu quero, nesta noite, trazer alguns conceitos e exemplos e princípios bíblicos a respeito exatamente deste tema, entrega total ao Senhor. Vamos começar vendo três personagens bíblicos. Primeiro é Abraão. Se você puder abrir a Bíblia em Gênesis 22, 1 e 2, você vai acompanhar comigo o que eu vou falar deste homem. Este homem que para mim é um exemplo de fé, de obediência e de entrega. Conhecido como pai da fé, Abraão teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. Isso está registrado no capítulo 22, 1 e 2. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Tem assim? A quem amas. Preste atenção que Deus não está pedindo algo a Abraão que ele não ama, que ele não gosta, que não faz diferença, dá ou não dá. Está registrado: ao filho que tu amas. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Deus está pedindo a Abraão: dá-me o teu filho, a quem amas. E aí, queridos, é que nós vamos nos identificando com essa história, com essa parte da história de Abraão. Como é difícil a gente largar algo que nós amamos, que nós muitas vezes colocamos em um lugar especial na nossa vida. E muitas vezes esse lugar é o lugar de Deus. Nós estamos substituindo Deus por algo, ou por alguma coisa, ou por alguém.
Isso me faz lembrar um novo texto, ou um outro texto, agora em Mateus, onde o Senhor tem um encontro com um jovem, conhecido como um jovem rico. Está lá em Mateus 19, 16, 22. É uma história, é um diálogo que o Senhor tem com esse jovem, o qual chega para o Senhor Jesus e faz uma pergunta: Mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde de uma forma bem simples, mas com certeza sabendo o que aquele homem deveria e estava necessitando ouvir no final. E Jesus disse simples: cumpra com os mandamentos, observe a lei. Aquele jovem disse assim: eu faço isso desde sempre. Aí o Senhor diz assim: ok, então se você quer ser perfeito, você venda tudo que você tem, toda a sua riqueza, e distribua com os pobres. A Bíblia diz que aquele homem sai alegre? Não. Aquele homem sai triste da presença do Senhor. Não sei para você, meu querido, minha querida, mas veja, para mim está bem claro, aquele homem tinha algo no coração que era superior. Não sei se você pode entender comigo assim. O que estava no coração daquele homem era superior à vontade que ele tinha de herdar o reino de Deus. Porque a pergunta dele inicialmente foi: o que devo fazer para herdar o reino de Deus? Quando Jesus disse que era para ele se desfazer do que ele tinha para dar aos pobres, parece-me que ele pensou: se não, eu vou ficar, eu vou escolher a riqueza. Você está entendendo, queridos? Você começa a perceber o que é entrega. Aquele jovem perdeu, é claro, irmãos, eu não estou dizendo aqui, preste atenção, queridos, eu não estou dizendo aqui que é pecado ser rico. Não, não, queridos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a riqueza no lugar de Deus, isso é pecado. O que eu estou falando é, nem sei se é riqueza, mas alguma coisa que você idolatra aqui na terra, colocando no lugar do Senhor, isso é pecado. Pode ser algo, pode ser alguém. Gostar de um filho, gostar de uma família, meu irmão, é bíblico isso, você tem que gostar, você tem que amar, você tem que fazer tudo, mas entenda isso, acima de tudo e de todos está o Senhor. Ele tem um lugar que não deve ser ocupado por nada e por ninguém. Amém? E a gente ouve aí às vezes, né? Ah, pastor, eu sei, eu compreendo o Evangelho, eu sei, Deus é soberano, Deus, eu glorifico a Deus e tal, mas veja, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a minha bisavó e tal, me levou o tempo todo para uma determinada igreja ou religião. Eu não posso decepcionar a minha avó, que já até morreu faz 30 anos. Queridos, essa pessoa está substituindo Deus por uma consideração que tinha e tem com a sua avó, com o seu avô. Voltando para a história de Abraão, vimos que ele entregou o seu filho também por obediência ao Senhor. Eu sou escravo de Cristo, preciso obedecer ao meu Senhor. A minha vontade está sob a vontade dEle. Precisamos entender isso, irmãos. Tudo, pastor, eu preciso pedir a confirmação do Senhor para fazer. É claro, irmãos.
Essa definição de escravo é justamente isso. Você não faz nada sem falar com o seu Senhor. E pode até fazer, mas haverá as consequências. Amém, queridos? Eu não sei se existe isso com vocês, mas comigo existe muito fortemente. Aquilo que eu quero muitas vezes, aquilo que eu desejo fazer, acho que nunca, dificilmente, vamos colocar assim, coincide com aquilo que o Senhor quer para mim. Parece um negócio, irmãos. E esse negócio chama-se discernimento do Espírito. A gente sabe, muitas vezes, se você tem discernimento, sensibilidade no seu coração para saber o que é e o que não é, você vai entender isso. Quando você quiser fazer uma coisa, preste atenção, pergunte ao Senhor: Senhor, é para fazer isso? Seja a coisa mais banal, boba, que você possa imaginar. Pastor, para trocar o carro, preciso? Claro, irmão. Claro. Mas eu estou com dinheiro, pastor, para trocar o meu carro, está na hora. Está certo, mas consulte ao seu Senhor, consulte ao seu dono, para saber se é a hora, para saber qual é o carro. Às vezes nós temos tudo disso definido, né? Tudo definido. E fazemos sem consultas, sem consultar ao Senhor. E aí corremos atrás, depois, para que Ele confirme, para que Ele abençoe. Nem assim, irmãos. Aconteceu só comigo ou com vocês também acontece isso. Porque às vezes a gente toma uma decisão e diz assim: Senhor, agora abençoe. A decisão é minha, agora a responsabilidade de abençoar é tua. O Senhor é que abençoa. É assim, irmãos? Está errado isso, né? E veja, Deus, nesse caso, tem todo o direito de dizer assim: ei, filhão, não vou fazer isso não. Eu não fui consultado. Você nem me incluiu nesse negócio aí. Como é que eu sou? Agora pronto, eu sou o gênio da lâmpada, é? Estou aqui somente para fazer os seus desejos. Percebe, irmãos? A palavra de hoje que o Senhor está trazendo à igreja é: aprenda a entregar ao Senhor, aprenda a depender do Senhor. E quem está falando isso aqui para você, claro, é o Espírito Santo usando a minha vida. E usando a minha vida, eu que passei por uma experiência tremenda sobre isso. Total dependência dEle. Total, irmãos. Mas eu louvo ao Senhor. Eu aprendi sofrendo, mas aprendi. Deus teve misericórdia de mim. Porque Ele tem misericórdia da sua igreja. Terceiro personagem, o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, nós vemos a entrega de sua vida ao chamado de Deus. Diz assim, Gálatas 2:20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou-se por mim, ou se entregou por mim. O apóstolo Paulo tinha esse sentimento muito forte no seu coração. E ele declarava isso. A vida dele não tinha como preciosa. Ele dependia e estava nas mãos do Senhor. E assim nós devemos aprender com o apóstolo Paulo. Um outro, e esse sim, merece nossa atenção total. Jesus Cristo. No jardim do Getsêmani, Jesus se entrega à vontade do Pai. Mateus 26:39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível,
passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí, preste bem atenção para eu explicar isso aqui, porque tem muita gente, ou já ouvi alguns comentários, né? E até em pregação no YouTube, dizendo que Jesus estava aí desistindo da cruz. Queridos, Jesus nunca desistiu da cruz, amém? É como se dissesse assim, eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Não, não é isso. O que ele colocou aqui é a forma. O que ele colocou aqui, interpretando isso que nós lemos, é: Pai, se existir uma forma, uma outra forma, que eu possa fazer isso, eu não quero desistir, não quero. Mas se existir uma outra forma de eu fazer isso, sem haver um distanciamento de ti, ou seja, sem a tua presença. Ele sabia que no final de tudo, na cruz, ali estariam todos os nossos pecados sobre ele. E ele sabia sim que ia existir uma ruptura naquele momento. Isso sim doía, ele sabia que isso ia doer muito mais do que a dor física. Você entende isso, queridos? É por isso que ele diz assim, esse é o meu desejo, se houver uma condição de eu passar por isso sem a tua ausência. Porém, se não houver, que seja feito o quê? A tua vontade. Esse é o verdadeiro significado desse texto. Sofrimento, a vergonha da morte de cruz. É claro, foi doloroso, ele sofreu, como nós sabemos e conhecemos a história, mas o que mais impactou Jesus, tenha certeza disso, foi a ausência do Pai. E tinha que ser assim, pastor, tinha. Porque não podemos esquecer, Jesus Cristo veio à Terra com uma missão de morrer não como Deus, mas como homem. E nós vamos ver aqui alguns textos da palavra mostrando exatamente isso, que em todo o tempo o Senhor Jesus, o que Ele fez, o que Ele falou, foi como homem, agora cheio do Espírito. Tudo o que aconteceu com o Senhor foi no poder do Espírito Santo. Vamos ver alguns textos. Esse texto que nós lemos, Mateus 26, 39, mostra de uma forma muito clara a humanidade do Senhor Jesus. Quando nós pregamos aqui no domingo passado, nós vimos Filipenses 2, 5 e 7. Vimos exatamente, Jesus em forma de servo, reconhecido em figura humana, totalmente homem, sem perder a sua natureza divina. Porém, ele não precisou usar e não usaria a sua natureza divina. Ele usou a natureza humana, agora cheio do Espírito. Jesus, como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vale relembrar que, apesar de vivido aqui como homem, ele não deixou de ser Deus, já falamos sobre isso. Apenas não usou os seus atributos intransferíveis. Cremos que todas as coisas realizadas por Jesus durante o seu ministério foi no poder do Espírito Santo. Como exemplo, os atributos intransferíveis, quais são eles? Dentre vários que tem, ele não transfere, ele não compartilha conosco, é somente ele. 3, eu quero destacar, a onisciência. Tudo que ele sabia de uma forma prévia foi revelado pelo próprio Espírito Santo. Se você pegar a onipresença, ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo. Sim ou não? Não, não estava.
Esse é um atributo de Deus. Isso quer dizer que ele não usou esse atributo. Ele estava ali como homem. A onipotência, Atos 10, 38. Preste atenção no que diz Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não está dizendo aqui porque ele era e operava como Deus. Deus estava com ele. Só para ratificar isso, João 14, 12, diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se ele não estivesse aqui como homem, se ele não estivesse aqui fazendo tudo o que fez, apenas com a autoridade, unção e poder do Espírito Santo, ele não poderia dizer isso para nós. Pastor, quer dizer que eu posso fazer isso? Tudo que o Senhor fez está aqui, queridos, é a palavra que está dizendo. Ei, agora não é de qualquer jeito não, viu? Cheios do poder do Espírito, é no poder do Espírito Santo. Sim que Jesus fazia. Então, se você é um homem ou uma mulher cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, você pode fazer também as mesmas coisas que o Senhor fez. Pastor, ressuscitar mortos? Sim. Orar e ser curado? Sim. Só para eu tirar uma dúvida, irmãos, que eu estou vendo a cara de vocês estão assim. Alguém tem dúvida do que eu estou falando aqui, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Se nós não crermos assim, queridos, não adianta. Estamos perdendo tempo. Nós precisamos crer num Deus que tudo pode usar a nossa vida para, inclusive, salvar outras vidas através da nossa. Tantos desafios nos são colocados aí. Estamos recebendo aí, não sei o que é que Deus quer com isso, irmão, não sei, mas eu tenho recebido aí alguns sinalizadores, pessoas que estão oprimidas, pessoas que têm problemas emocionais e até mesmo espirituais, está chegando a nós aí, pedindo oração, pedindo para ir lá, orar, na casa dessas pessoas. Levi mesmo teve uma experiência aí semana passada com isso. E outra coisa, engana-se quem pensa que, não, isso aí é com o pastor. Querido, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver no poder do Espírito Santo, você tem a autoridade dada por Ele, pelo Senhor, para curar, para expulsar demônio, para fazer aquilo que Ele fez. Por isso que eu gostei do hino. O hino diz, né? A igreja, é porque eu esqueci a palavra, o termozinho, não é detona não, como é que é? A igreja, não sei o que, com o inferno. Detona, vamos lá, a igreja detona com o inferno, e detona mesmo. Mas não é esse termo não, depois você vê aí. Precisamos crer nisso, queridos. Deus quer usar a tua vida, no teu trabalho, na faculdade, onde você tem relacionamentos, para libertar vidas mesmo, libertar os cativos, pessoas presas, muitas vezes em tradições familiares, precisa ser liberto. Eu estou para fazer uma visita a um budista, irmão. Ore por mim, viu? Ora aí. Dentre vários que já chegaram, tem aí, estou para marcar aí. O cara é budista, e aí? Pastor, não vá não, que aí é bronca pesada. É assim? Não, eu vou no poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor.
E tem vários momentos que a palavra ratifica a natureza humana de Jesus. A palavra fala sobre Jesus cansado, com sono, com fome, dormindo. Isso tudo quem sente é homem. Quem sente é a natureza humana. Deus não sente isso. Então, Jesus Cristo era homem. Aqui nessa terra veio como homem, cumpriu a sua missão como homem. E nesse momento, no texto que lemos inicialmente, mais uma vez a natureza humana é evidenciada. Aproximava-se a hora em que ele ficaria só na cruz. Como homem, o que ele pediu ao Pai, para o Pai, é que se houvesse uma outra forma dele proporcionar a salvação sem a ausência dele, que fosse feito assim. Porém, não fosse feita a vontade dele, mas fosse feita a vontade do Pai. Mateus 26, 39 é o texto que lemos. E olhando para esse texto ainda, precisamos destacar algumas coisas, as quais julgo importante. Primeiro, anote aí, irmãos. Reconhecer que a nossa vontade parece sempre ser conflitante com a vontade de Deus. Falamos disso inicialmente. Eu sinto isso. Às vezes, quando eu quero fazer um negócio, eu disse, mas rapaz, olha, não tem condições de ser melhor do que isso. Aí eu vou para a palavra, não é nada daquilo. Segundo, entendimento que o reino de Deus e os seus princípios vêm em primeiro lugar, ou seja, a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa sempre. Teve um momento na minha vida, eu já disse isso aqui à igreja, vou repetir, porque possivelmente alguém não estava e não sabe, mas teve um momento crucial na minha vida. Pense numa bronca grande. E eu decidi com a Cássia ir embora daqui. Aí o Senhor, no mesmo dia, na mesma hora, foi eu acabar de decidir, tá bom, irmão, tá bom, Cássia, vamos vender aí o apartamento, vamos embora para Natal. Lá a gente faz alguma coisa com esse dinheiro, bota um negócio, sei lá. A gente vê, a família da gente está lá. Veja, confiando em família, confiando no homem. Vê. E Deus só assim olhando para mim. E eu decidi isso com ela, irmãos. Estava decidido. No outro dia eu já ia providenciar uma placa para botar no apartamento, para vender no apartamento, falar com o corretor. Eu mesmo ia anunciar. Eu também sou corretor. Enfim, aí embora. A decisão era ir embora daqui. Isso tem uns 8 a 10 anos. Aí, na mesma hora, nós tínhamos e ainda temos esse bom costume de ler uma porção da palavra todos os dias, antes de eu sair de casa. Nós tomamos essa decisão e, em seguida, nós vamos ler. Qual é o texto de hoje? Aí, o texto daquele dia era esse. Tiago 4, 13 a 16, que diz assim, ó, Tiago 4, 13 a 16, diz assim, ó, preste atenção no que diz, preste atenção como Deus respondeu para mim naquele momento. Até hoje eu tenho vergonha. Atendei agora, vós que dizeis, ou seja, Gil e a Cássia, olhe para mim, escute, entendei o que eu vou dizer aí. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano. Quase que dizia aqui, para Natal, né? Iremos para Natal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Aí vem uma lapadinha de leve, né? Que o Senhor dá uma vez por outra dá umas lapadinhas na gente, viu? Preste atenção, com amor, mas dá. Vê o que é que ele disse. Sois apenas como neblina, ou seja, nada, que aparece por um instante e logo desaparece, se dissipa. Aí, uma orientação, uma exortação, que eu nunca mais esqueci disso, irmãos. Tudo agora vamos lá, minha filha, vamos ver o que é que primeiro o Senhor quer dizer em relação a esse assunto. Aí ele diz assim, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto,
vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Ainda não chamou de arrogantes. Toda jactância semelhante é essa maligna. Veja, irmãos, muitas vezes nós saímos da direção do caminho que o Senhor tem para nós, e aí depois reclamamos. Existem coisas que até hoje eu estou sofrendo as consequências, porque não consultei o Senhor. Pastor, isso não tem fim, não? O fim, quem vai determinar é Ele. Agora, as consequências naturais da minha falta de consulta a Ele, de incluí-lo naquilo ali, são minhas, são reais. Aí veja, depois que a gente faz um negócio desse, é correr e pedir misericórdia ao Senhor. Tem mais o que fazer, já fez o que não devia, né? Tomou decisão sem consultar o Senhor, agora é correr para pedir perdão a Ele, que Ele tenha misericórdia. Com isso tudo, irmãos, chegamos a uma conclusão. Os meus planos devem sempre estar submetidos à vontade de Deus. Pastor, é errado ter planos? Não, é bíblico ter planos. Você deve planejar sim. Agora veja o que diz Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos. Mas saiba de uma coisa, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode fazer seus planos? Pode. Agora apresente ao Senhor. Senhor, esses aqui são os meus planos. Dessa vez coincidiu com os seus. O Senhor aprova esses planos. É assim que eu devo fazer. Irmãos, se Ele disser não, não fique bicudo com o Senhor, não, que não vai adiantar nada. Dê glória a Deus, porque Ele está ali dizendo a você, não faça não, porque o teu coração é enganoso. Você pode ver de uma forma, mas eu vejo de outra. Eu não estou vendo somente o presente, eu estou vendo o amanhã, depois de amanhã, o futuro. O que é que isso vai trazer para você efetivamente como bom? Eu é que sei se vai ser bênção na sua vida. Os irmãos estão entendendo isso? Agora, o que impede nós entregarmos tudo ao Senhor? Primeiro, o medo do desconhecido. Nós, muitas vezes, temos medo do que Deus pode pedir de nós. Porque na hora que, vimos isso no início da mensagem, na hora que nós entregamos, verdadeiramente entregamos, precisamos entender que, a partir disso, é com Deus. É com Ele. Se você precisar passar por alguma situação para que aquilo ali se concretize da forma dele, que é melhor, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, fique tranquilo e aguarde. Agora nós temos medo de perder o controle. Segundo, o apego. O que impede a entrega? O apego, muitas vezes, às coisas materiais. Apegos que nos impedem de seguir a Deus. Mateus 6, 24 diz assim, não é possível servir a Deus e às riquezas. Então, o que muitas vezes nos impede de fazer essa entrega é a mesma situação do jovem rico. Nós temos algumas coisas que não negociamos, não abrimos mão. E aí, isso dificulta a entrega, a rendição ao Senhor. Precisamos compreender esta noite, ter o entendimento de que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo, irmãos, tudo é tudo. Se a tua vida pertence a Deus, tudo que você tem, por consequência, pertence ao Senhor também. Amém? Pastor, e os resultados disso? Primeiro, a entrega traz uma paz que vem de confiar plenamente em Deus. Abra comigo lá, Filipenses 4, 6, 7 diz assim, não andeis, Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andeis ansiosos
de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí o 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o resultado, os benefícios da entrega, primeiro, traz paz ao coração. Segundo, quando nos entregamos a Deus, Ele guia os nossos passos. Provérbios 3, 5 e 6, eu gosto muito desses dois versos de Provérbios. Diz assim, confia no Senhor de todo o coração, teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse é um resultado de quando nós entregamos tudo ao Senhor. Pastor, agora me diga aí como praticar isso. Vamos lá. 3 coisas básicas que eu sei que você já faz, mas a partir de hoje você vai fazer, talvez aquele que entendeu a mensagem vai fazer isso com mais frequência e de uma forma mais forte. Primeiro, oração. Dedicar tempo em oração, pedindo a Deus para ajudá-lo a entregar áreas específicas da sua vida. É através da oração que o Senhor, através do Espírito Santo, vai falar ao seu coração e mostrar aquilo que você precisa entregar, aquilo que está impedindo, de repente, um verdadeiro relacionamento com o Senhor e o crescimento espiritual da sua vida. Segundo, o estudo da palavra. São 3 coisas basilares. Estudar a Bíblia, estudar a palavra, para compreender melhor a vontade de Deus. Somente estudando a palavra, conhecendo mais da palavra, você entenderá e conhecerá aquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Por isso que nós insistimos tanto aqui nos discipulados, nos estudos da palavra, e isso tem promovido sim crescimento. Eu fico muito feliz, eu fico muito alegre, eu imagino que Deus fica muito mais em saber que pessoas estão aqui sedentas de ouvir, de conhecer, de estudar, de se aprofundar na palavra, porque nós sabemos que é a palavra que nos traz firmeza, que nos deixa de pé, que enfrentamos, é através da palavra que enfrentamos os desafios da vida, as tentações do inimigo. Amém, queridos? Oração, estudo da palavra e ação, colocar em prática a entrega, começando com pequenos passos no dia a dia. E aqui eu encerro essa mensagem dizendo para você, não deixe que isso fique somente na teoria. Vamos praticar isso, queridos. Você, cada um aí sabe o que é que ele impede de fluir na presença de Deus, fluir no Espírito, o que lhe impede de entregar tudo nas mãos do Senhor. Você pode ficar de pé, vamos estar encerrando com o louvor. E eu em seguida estarei orando pela sua vida.